Olá! Vamos começar agora a nossa revisão da aula sobre compostos ergogênicos. A gente vai fazer essa revisão da aula sobre suplementos. A palavra ergogênico, ela vem do grego ergo, que significa trabalho, e gênesis significa produção. Ou seja, é um composto ou compostos que, quando ingeridos, ajudam na produção de força, ou seja, que vão ajudar então na melhora de rendimento na atividade física. É muito comum que os praticantes de atividade física, logo no início, eles já queiram tomar algum tipo de suplemento, visando uma melhora de rendimento, principalmente visando ganho de massa magra. Mas a recomendação para atletas de compostos ergogênicos é que toda necessidade nutricional ela deva vir da dieta. Então não é para entrar com suplementos para atletas. A gente deve tentar dar toda a recomendação de nutrientes vindo da dieta. Imagine então para um praticante de atividade física, essa recomendação também é a mesma. Então primeiro o que a gente vai tentar fazer é sempre fornecer esses compostos através de uma dieta saudável. Se a alimentação, se a dieta for bem planejada, se a dieta ela for saudável, praticamente você não tem necessidade de tomar suplemento. E se tiver essa necessidade, essa quantidade ela vai ser menor, porque a alimentação já vai trazer todos os benefícios. Outra coisa que a gente tem que levar em conta é que os suplementos, a ação dele vai variar de indivíduo para indivíduo. Às vezes tem indivíduos que respondem imediatamente com uma pequena dose, outros precisam de uma dose maior. Tem gente que responde com aquele suplemento, outros não respondem com o suplemento. Então tem que tomar muito cuidado na hora de você estiver trabalhando, na hora de você estiver prescrevendo suplementos para os praticantes de atividade física, porque cada indivíduo vai responder de uma forma diferente. Os suplementos, eles podem ser divididos em 3 categorias. Aqueles que são proibidas, então substâncias que não devem ser ingeridas de forma alguma, e quem dá essa orientação do que é permitido e o que é proibido é a Agência Mundial Antidoping, a WADA. A WADA, ela classifica um composto como proibido se ele se enquadrar tem esses 3 critérios. Se esse composto for melhorar o desempenho do indivíduo, principalmente fazer essa melhora de desempenho de forma artificial, então esse composto vai ser proibido. Se esse composto vai violar o espírito esportivo, ou se esse composto vai representar um risco para a saúde do atleta, do praticante de atividade física. Então, se o composto ele se enquadra nesses 3 itens, muito provavelmente ele vai ser proibido. Aí faz a gente refletir um pouco. Então, significa que se ele não é proibido, provavelmente ele não vai ter a função que ele alega, que aquele fabricante alega ter. Então, tem que tomar bastante cuidado nas alegações desses suplementos, porque pode ser que ele não tenha ainda sua comprovação reconhecida cientificamente. Essa lista da WADA ela é atualizada anualmente, então todo início do ano sai uma listagem do que é proibido dentro do esporte. Inclusive você pode ter a adição ou a retirada de compostos ano a ano. O maior exemplo disso é a cafeína. A cafeína, durante muito tempo, ela foi considerada doping, então não deveria ser utilizada em doses acima do que estava estipulado ali na recomendação. Hoje, a cafeína saiu da lista do doping, ela está na lista de acompanhamentos, mas não é doping você fazer ingestão de cafeína. Então, todo ano tem que ficar vendo quais são os novos medicamentos ou as novas substâncias incluídas e quais foram retiradas. A substância sair é um pouco mais difícil do que ela entrar. Há também a classificação dos suplementos que não têm eficácia comprovada, ou seja, são aqueles compostos que necessitam de mais estudos. Alguns estudos dão um efeito ergogênico, outros estudos não veem esse efeito ergogênico, então não há um consenso na literatura, então tem que tomar muito cuidado na hora de você utilizar esses tipos de compostos, porque pode não ter essa resposta que você está esperando. E a gente tem os compostos que aí sim são os ergogênicos, ou seja, aqueles compostos que quando ingeridos, eles vão ter algum tipo de efeito no rendimento daquela atividade física e, claro, eles são permitidos. Então todo ergogênico ele acaba sendo permitido.
A classificação aqui na revisão vai ser um pouco diferente da revisão que está no material da sala de aula virtual. Eu dividi aqui na revisão por tipo de suplementos. Então, o primeiro classe, o tipo de suplementos, são aqueles ingeridos visando o ganho de massa magra. E a primeira é a glutamina. Em teoria, a glutamina ela tem a sua necessidade aumentada naqueles praticantes de atividade física. Porque você tem um aumento da demanda dos órgãos para transporte de nitrogênio, ou seja, você tem um aumento da energia proveniente das proteínas, então você precisa excretar esse nitrogênio, e a glutamina que faz esse transporte do nitrogênio do músculo para o fígado, né, então via corrente sanguínea. Então você tem um aumento do catabolismo muscular para energia. Você tem também a questão de uma maior síntese proteica após a atividade física, já que a atividade física ela gera esse estímulo para ter um aumento da massa magra. Então, se você precisa de mais, se há um aumento de massa magra, você também tem um aumento de glutamina. A glutamina também é sabido que ela diminui o catabolismo, então, teoricamente, esse aumento de glutamina na dieta ele viria para evitar um catabolismo da massa magra. A glutamina também é utilizada para ressíntese do glicogênio, pela gliconeogênese, e também ela serve como base para a síntese de neurotransmissores. Então, esses efeitos eles se justificariam uma talvez suplementação de glutamina, mas essa suplementação ela não tem esse efeito comprovado, como é, por exemplo, na nutrição clínica, quando a gente trabalha com pacientes acamados, pacientes em sepse, com inflamação, infecção, onde você tem aí sim uma maior demanda de glutamina. Lembrando que a glutamina ela acaba ficando muito no intestino. O intestino usa muito a glutamina como substrato energético. Então, esse aumento do consumo através de suplementação muito provavelmente ele vai ser consumido como energia pelos enterócitos. Então ainda necessita de mais estudos. Todos esses compostos que têm o asterisco ao lado do nome justamente são os compostos onde a sua eficácia não está comprovada. Então tem que tomar um pouco de cuidado na hora de você utilizar esses compostos. O próximo é a arginina. Então a arginina também não tem o seu efeito cientificamente comprovado, precisa de mais estudos. A função da arginina no corpo ela é muito utilizada para síntese proteica, então para fazer anabolismo, ganho de massa magra, precisa de arginina. O metabolismo da arginina também gera o óxido nítrico e também gera o hormônio do crescimento. Ou seja, teoricamente, o maior consumo da arginina haverá um aumento da produção de óxido nítrico. O óxido nítrico ele causa vasodilatação e maior vasodilatação significa que vai chegar mais nutrientes, mais oxigênio para o músculo. Então você teria um rendimento maior porque tem uma chegada maior de matéria-prima para o músculo. Teoricamente também, o maior consumo de arginina faz você ter um aumento do hormônio de crescimento. O uso de hormônio de crescimento ele é considerado doping. O hormônio de crescimento é doping, ainda mais que ele acaba sendo ele seria um uso de via fármaco, né? Seria o uso via injeção, então seria através de prescrição médica. Então é considerado nesse caso doping. Então, teoricamente, um maior consumo de arginina faria o indivíduo produzir mais hormônio de crescimento endogenamente, o que seria uma forma de burlar o doping. Mas sabe-se que a própria atividade física causa vasodilatação e a própria atividade física causa maior síntese e excreção do hormônio de crescimento pelo corpo. Então, muitos estudos viram que a própria atividade física faz o corpo produzir mais óxido nítrico, a própria atividade física com o tempo, né, então a prática ao longo prazo, faz você também produzir um pouco mais de hormônio de crescimento. Então, não seria tão necessário você fazer a suplementação de arginina. A gente viu também a questão do uso da leucina. A leucina ela é um aminoácido de cadeia ramificada, ele é um aminoácido essencial e a função da leucina na atividade física é porque ela ativa
a mTOR. E a mTOR, na célula, ela atua então na ativação dos fatores de iniciação eucarióticos. E esses fatores estão relacionados com uma maior síntese de proteína, logo uma maior síntese de massa magra. Esses fatores de iniciação eucarióticos, eles vão ter a função então de reconhecer o início do RNA mensageiro e também ele tem a função de fazer a junção do RNA mensageiro com o ribossomo. Então ele vai ajudar o ribossomo a fazer a leitura desse RNA mensageiro. Então ele vai ajudar na síntese de proteína. A mTOR também atua no ribossomo, ajudando esse RNA mensageiro a passar, fazendo então a estrutura primária da proteína. Então a função da leucina seria estimular a síntese proteica, ou fazer mais proteínas, uma vez que você vai ter mais proteína sendo feita, porque você vai ter uma maior leitura do ribossomo com o RNA mensageiro. As doses recomendadas de leucina são de 30 mg por quilo de peso corporal. Então essa quantidade é o suficiente para você estimular a síntese proteica quando você tem exercício de força relacionados. Então é a prática de atividade física mais a ingestão da leucina. Entretanto, uma dieta saudável, uma dieta equilibrada já tem, ou pelo menos deveria ter, uma quantidade de leucina suficiente para que ela tenha então esse papel na atividade física. Então talvez não seja tão interessante entrar com a suplementação de leucina isolada. Ainda mais que a leucina ela tem outros papéis no nosso corpo, como ela é utilizada como substrato energético. Então, você tomar esse suplemento de leucina, não necessariamente que vai ser utilizada para músculo, ele pode ser utilizado como substrato energético. Esse aminoácido consegue passar pela barreira hematoencefálica, né? Então lá no cérebro, para formar glutamato e glutamina, já que esses dois aminoácidos têm uma dificuldade maior de passar pela barreira hematoencefálica. Então, a leucina aumentaria então a produção de glutamato e glutamina, que aí sim faria toda aquela parte de transporte de nitrogênio, faria a parte de compostos do ciclo de Krebs, que esses dois aminoácidos, glutamato e glutamina, têm. Então, por isso não é recomendado você dar leucina isolada. Então você pode usar, por exemplo, os aminoácidos de cadeia ramificada. Então, junto com a leucina, dar a valina e também a isoleucina. Isso porque tanto a valina quanto a isoleucina, eles não têm um papel no anabolismo, mas eles teriam esse papel de dar energia e também daria esse papel desses outros papéis que a leucina também tem no corpo, e por competição sobraria mais leucina para fazer a ativação da mTOR. Então se justificaria o uso desses aminoácidos de cadeia ramificada para você poupar mais a leucina. A recomendação dos aminoácidos é de 20 gramas por dia. Outro composto que a gente viu foi o whey protein, ou a proteína do soro do leite, que a função ela é muito parecida do que os aminoácidos de cadeia ramificada, justamente porque o whey protein é rico em aminoácidos essenciais e ele é rico em aminoácidos de cadeia ramificada, então seria uma forma de você aumentar a ingestão desses compostos. A recomendação de whey protein é de 20 gramas por dia e a outra quantidade, o resto da quantidade de proteína ele deve vir através da alimentação. Então não tomar a proteína só via suplementação. Então, é importante também porque lembre que a alimentação tem um papel também muito importante na questão social, na questão de prazer, de ingestão de alimentos. Então não deve vir só de suplementação de whey protein. Outro composto que a gente viu foi o beta-HMB, ou beta-hidroxi-beta-metilbutirato. O beta-HMB ele é um metabólito da leucina. Alguns estudos dizem que não é bem a leucina que vai ter essas funções de ganho de massa magra, mas sim os seus metabólitos. Então, você tomando metabólito, você aceleraria esse processo de ação da leucina. Em teoria, a quantidade de beta-HMB que o corpo produz durante o dia não é suficiente para
ter a demanda necessária para a atividade física, para fazer esse reparo das células musculares e também para fazer esse ganho de massa magra. Então você teria que tomar a suplementação de beta-HMB. Porém, os estudos em humanos, eles são muito controversos. Em animais parece que sim, você tem um aumento de massa magra. Ainda mais que alguns estudos viram quando você coloca pedaços de músculos incubados com beta-HMB. Então, é bem longe da questão do corpo, de como funciona no corpo. Então, os estudos que foram feitos em seres humanos são bem controversos. A recomendação é de 3 gramas de beta-HMB por dia, onde doses maiores que isso já foram comprovadas que não tem efeito. Então, os estudos que encontraram algum tipo de efeito encontraram com até 3 gramas de beta-HMB por dia. O último suplemento visando o ganho de massa magra é a creatina. A creatina ela tem a função de prover energia através do sistema ATP-CP, através do sistema creatina-fosfato. E, na teoria, a quantidade de creatina-fosfato produzida pelo corpo diariamente, ou a quantidade de creatina produzida pelo corpo diariamente, também não é suficiente pelas demandas necessárias para a atividade física. Então você tomaria esse suplemento de creatina para você aumentar a quantidade de creatina-fosfato nos músculos. Logo, se eu quero aumentar a quantidade de creatina-fosfato, a suplementação ela só serve para atividades físicas de alta intensidade e curtíssima duração, como musculação. Então, ela não funcionaria para atividades físicas aeróbias. A suplementação de creatina ela vem através de um protocolo que é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de carregamento, onde vai se dar 5 doses de 4 gramas de creatina por dia, totalizando então 20 gramas de creatina por dia durante 5 a 7 dias. Então, essa fase de carregamento, você dá um pico de ingestão de creatina. Depois desses 5 ou 7 dias, você vai entrar então na etapa de manutenção, onde se irá diminuir a quantidade de creatina suplementada. Então seriam 2 gramas de creatina por dia, e essa suplementação ocorre entre 4 a 6 semanas. E aqui está a parte mais importante, é que depois dessas 4, 6 semanas, deve-se fazer um washout de creatina, ou seja, deve-se parar de tomar esse suplemento durante 4 semanas. Caso contrário, todo esse efeito objetivando alcançar com o suplemento da creatina, a longo prazo ele é diminuído. Então você não tem mais esse efeito da creatina. Então é importante você fazer esse washout por 4 semanas. Depois você inicia a etapa de carregamento novamente, depois faz a etapa de manutenção e faz o washout e assim por diante. Uma coisa que deve ter em mente é que a creatina, o aumento da creatina no músculo faz também esse músculo reter mais água, o que vai ocasionar um maior ganho de peso. Novamente, não é engordar, você vai ganhar peso. Isso então para alguns esportes como luta, por exemplo, não é tão interessante porque você tem a questão do ranqueamento, do peso, né, da categoria por peso. Se esse indivíduo aumentar o peso, ele vai lutar numa categoria que ele não está acostumado. Então, cuidado nessas atividades físicas onde o peso ele é importante. Então, a creatina faz um aumento de peso corporal porque esse músculo vai reter mais água. Outro tipo de suplemento que a gente viu são os suplementos visando o sistema tampão, ou seja, tamponar células do corpo. Em teoria, a atividade física, principalmente a atividade física anaeróbia, aumenta a quantidade de ácido, nesse caso seria o ácido lático, e, em teoria, a quantidade de ácido lático grande vai inibir as enzimas envolvidas no processo de obtenção de energia. Mesmo as atividades físicas aeróbias, você tem uma alta produção de íons H+, ou seja, de prótons, ou seja, você também tem uma acidificação do meio, já que esses íons H+, eles são utilizados lá na cadeia de transporte de elétrons para fazer a síntese de ATP. Então, quanto mais H+, mais ácido é o meio. E quanto mais ácido é o meio, menor é a atividade enzimática. Então, a suplementação de compostos tamponantes, ou compostos tampão,
se justificaria para você tamponar as células do corpo. A primeira que a gente viu foi a carnosina. A carnosina ela é proveniente do metabolismo da beta-alanina e parece que a carnosina tem função somente na atividade de até 10 minutos. Então, a carnosina, quando utilizada, porque justamente sua comprovação não é cientificamente comprovada, ela só deve ser utilizada nas atividades físicas de curta duração, atividades físicas de até 10 minutos. A beta-alanina, ele é um aminoácido que ele não é proteogênico, ou seja, ele não é introduzido, não faz parte das proteínas do corpo, e ele é o aminoácido limitante na síntese da carnosina. Então é a quantidade de beta-alanina disponível que vai disponibilizar ou vai interferir na quantidade de carnosina sintetizada pelo corpo. Então, os estudos relatam que o poder tamponante proveniente da beta-alanina ele aumenta em cerca de 5% quando ingerido em doses até 10 mg por quilo de peso corporal, ou seja, cerca de 6,4 gramas de beta-alanina por dia. Então, esse rendimento não é tão alto, são 5% somente. E, assim como a carnosina, parece que a beta-alanina ela tem uma maior ação, ou ela realmente funciona em indivíduos que não são treinados. Então, aqueles indivíduos que estão iniciando o treinamento, então eles estão passando de ser sedentários para praticantes. Então, para esses indivíduos, aí sim, parece que a carnosina e a beta-alanina têm alguma função. Agora, em indivíduos treinados, esses compostos não têm nenhum tipo de função, não trazem nenhum tipo de rendimento ou aumento de rendimento quando você ingere eles. Isso porque a própria atividade física já serve como estimulante para o corpo produzir mais compostos tampão. Então a atividade física já faz o poder tampão do corpo aumentar. Então a atividade física estimula esses processos. O último suplemento, tampão, visando como objetivo tampão, é o próprio bicarbonato de sódio, que é utilizado aí na culinária. Isso porque o bicarbonato ele é utilizado como tampão do meio extracelular. O bicarbonato ele tem dificuldade, ou ele praticamente não penetra dentro da célula, tem dificuldade de fazer essa passagem. Então essa função tampão do bicarbonato ele seria de uma forma indireta. Se você tem mais bicarbonato no sangue, então mais básico estaria o seu sangue, isso causaria uma migração dos ácidos das células, então do meio intracelular, para o meio extracelular, e aí as células ficariam então menos ácidas, então elas seriam tamponadas de forma indireta. Outra ação que talvez o bicarbonato atue, teoricamente, é que o bicarbonato é um bicarbonato de sódio. Então você vai aumentar a quantidade de sódio circulante, disponibilizando mais esse sódio para ser utilizado nas bombas de sódio-potássio, que uma tem as funções de jogar esses íons H+, para fora da célula. Então também essa forma indireta seria que esse bicarbonato de sódio, esse sódio, ele ativaria mais as bombas de sódio-potássio, então diminuindo o pH, porque ele vai jogar esses íons H+ para fora da célula. Assim como na beta-alanina, parece que o bicarbonato ele só funciona nos indivíduos que não são treinados, ou seja, estão iniciando o seu treinamento, e já em indivíduos treinados parece que o bicarbonato não tem efeito comprovado. Esses efeitos, esse possível efeito do bicarbonato, ele é alcançado então quando é ingerido 0,3 gramas de bicarbonato por quilo de peso corporal, 90 minutos antes da atividade física. E é melhor quando ele é ingerido com água e carboidrato também. Então, os estudos que viram algum efeito, eles viram que esse efeito ele é potencializado quando ele é ingerido com água e também com carboidrato. E a última classe de suplementos que a gente estudou foram os suplementos que têm esse efeito estimulante. O primeiro suplemento que a gente viu foi a taurina. A taurina ela participa na homeostase do cálcio no músculo,
ou seja, ele vai aumentar a absorção de cálcio pelas células musculares e também faz o aumento do armazenamento desse cálcio pelo retículo sarcoplasmático, que é o local da célula, o local intracelular, onde tem armazenamento de cálcio. Alguns estudos verificaram que a taurina ela melhora a resistência do exercício, então a pessoa rende mais. Você tem uma menor percepção do esforço, então funciona como estimulante, já que você tem uma maior resistência e também tem uma menor percepção do esforço. E também parece que a taurina faz o corpo utilizar mais lipídio como substrato energético, fazendo então que o corpo poupe o carboidrato, então poupando o carboidrato. Justamente por causa desse efeito talvez estimulante que a taurina é colocada em algumas bebidas energéticas, a função dela é ali. Mas muitos outros estudos também viram que a taurina não tem nenhum efeito. O problema da taurina é que em algumas pessoas, alguns indivíduos, o efeito é o oposto. Em vez de ser estimulatório, ele causa relaxamento. Isso porque a taurina ele é agonista de receptores GABA, que estão relacionados ao relaxamento. Então ele vai inibir esse estado de euforia que talvez aquele indivíduo, gostaria de estar ao tomar a taurina. Outro problema do uso da taurina é o consenso que você tem sobre a dose. A faixa de dose que os estudos trabalham são muito amplas, que varia então entre 500 mg a 6 gramas de taurina por dia. Então a taurina tem sérios problemas, ainda precisa de muito mais estudos para ser considerado ergogênico. E o último composto estimulante que a gente viu foi a cafeína. A cafeína ela é um estimulante do sistema nervoso central, ou seja, ela vai causar uma menor percepção de fadiga, então se percebe menos que está cansado, então se rende mais, né, já que se você sente que está menos cansado, você faz mais força, ou faz força por mais tempo. Ela também aumenta o estado de alerta, então tudo isso acaba dando essa função estimulante da cafeína, e também a cafeína também aumenta a oxidação de lipídios para ser utilizado na atividade física em detrimento dos carboidratos. Então faz você utilizar mais gordura que carboidrato, poupando o glicogênio. Então você tendo uma maior reserva de carboidrato, você consegue render mais na atividade física. Porém, tem que tomar um pouco de cuidado com esses tipos de estimulantes, já que com essa menor percepção de fadiga, aumenta a probabilidade de lesões, já que a pessoa ela não se sente cansada, ela se força cada vez mais e com isso aumenta a probabilidade de lesão. Outro problema da cafeína é que ela causa problemas de resistência. Então a dosagem causa resistência, então o corpo acostuma com essa quantidade, então você já começa a perder esse efeito quando você usa a cafeína de forma crônica. Então é importante usar a cafeína, ou quando for usar a cafeína, fazer um período de washout de pelo menos 7 dias. Esse período de washout ele também é um pouco controverso, não se tem na literatura uma quantidade certa de dias que faz esse efeito de washout, mas se recomenda então esse washout de pelo menos 7 dias para garantir que a cafeína vai maximizar o efeito dela. As doses de cafeína recomendadas pela literatura são entre 3 a 6 mg de cafeína por quilo de peso corporal. Estudos verificaram que menos que 3 gramas não causa nenhum efeito ergogênico e mais que 6 não causa mais efeito ergogênico comparado com 6 gramas. Então o máximo da quantidade que deve ser dada é de 6 miligramas por quilo de peso corporal de cafeína. Concluindo então a aula sobre suplementos, né? Embora a nutricionista ou a nutricionista sofra muita pressão pelos praticantes de atividade física, principalmente aqueles que trabalham em academia ou pretendem trabalhar com academia, para ficar prescrevendo suplemento, tem que lembrar que muitos dos suplementos que estão disponíveis no mercado, eles não têm esse efeito ergogênico cientificamente comprovado. Então toma muito cuidado na hora de você prescrever esses suplementos. Além do mais, muitos desses suplementos, ou ditos desses compostos ergogênicos, muitos deles podem ser adquiridos na alimentação. Então,
é muito mais interessante você dar uma dieta saudável para esse indivíduo. Caso você opte por fazer a prescrição de qualquer um desses compostos, a primeira coisa que você tem que fazer é corrigir quaisquer falhas que tenha na alimentação, na ingestão de nutrientes desse indivíduo, só depois entrar com a suplementação. Primeiro, sempre faça a correção, faça a educação alimentar, para só depois você entrar com a suplementação. Porque o uso de suplemento, ele não vai compensar as más escolhas da alimentação. Então não adianta ter uma alimentação ruim e achar que o suplemento vai resolver o problema. Então, primeiro corrija as possíveis falhas da alimentação, para depois você entrar com o suplemento. Esse aqui foi então o vídeo de revisão da aula sobre compostos ergogênicos. Caso vocês tenham qualquer dúvida, coloquem lá no item de dúvidas lá na sala virtual. Lembrando que esse aqui é um vídeo de revisão, muitos mais detalhes sobre mecanismos, metabolismos desses compostos ergogênicos estão no material disponibilizado para vocês na sala de aula virtual. Também na sala de aula virtual tem vários artigos, talvez é a aula que mais tem artigo, que eu disponibilizei artigos para vocês. Leiam esses artigos justamente para vocês terem essa visão crítica do que funciona, do que não funciona, por que funciona, por que não funciona, por que vai funcionar em algumas atividades físicas, por que não vai funcionar em outras atividades físicas. Então leiam todo esse material deixado para vocês e bons estudos para vocês.